Olá, pessoal. Hoje eu venho aqui com uma contribuição sobre a manipulação dos filhos e como as ferramentas de acesso à consciência, de Access Consciousness, podem nos auxiliar aí a lidarmos com essa manipulação, a perceber quando estamos sendo manipulados e a mudar uma situação, né? Então eu venho com uma história para vocês. A minha filha fez um desfraude bem cedo, assim, bem cedo. Para mim foi cedo. Algumas pessoas achavam tarde, né? E até me falavam para que eu insistisse em desfraudar. Mas eu sempre ia, como eu já fazia as ferramentas de acesso, eu fui deixando e fui na percepção de quando era o momento dela, né? E esse momento chegou e partiu dela aos 2 anos, quando ela estava na escolinha. E ela pedia que ela queria usar calcinha, porque ela via alguns amiguinhos que já estavam desfraldados, que usavam calcinha ou cueca, enfim. Então eu comprei, coloquei na mochila e ela foi indo na escola e pedindo para a professora, né? E a professora me auxiliou muito nessa etapa, né? Foi uma grande contribuição, porque ela levava ela direto ao banheiro, enfim. E foi bem rápido, foi bem tranquilo, né? E aí, o que acontece? Durante a noite eu ainda usei a fralda durante um mês, mas percebi que sempre ela acordava com a fralda seca, então eu parei de usar. Foi assim, foi bem simples mesmo. Como fica melhor que isso? E só que depois de algum tempo, ela já pedia para ir ao banheiro, depois de algum tempo ela começou a ter escapes durante o dia. Então ela brincava tal e não pedia para ir ao banheiro, e quando via já estava, já tinha feito, né? Só que isso foi acontecendo na escola e demorou bastante tempo. Até que a professora falou para mim, acho melhor levar lá ao médico, deve ter algum problema físico. E eu comecei a ficar na percepção se era algum problema físico. Eu me fazia a pergunta se aquilo era um problema físico. Isso é realmente problema físico, né? E me veio a percepção que não. Até que eu comecei a perceber o que eu não estou percebendo aqui, que se eu percebesse mudaria isso. Então eu me fiz uma pergunta se aquilo era uma manipulação. E me vinha uma percepção de que era, né? No Access nós aprendemos a perceber ter essa percepção da pergunta, né? De estarmos na pergunta. E aí, um dia, ela tinha feito, e eu já estava muito irritada com aquela situação, então eu fiz uma pergunta para ela: o que você ganha com isso? Né? Você fazendo isso, o que você está esperando? Né? E aí ela falou isso, e apontava para o meu rosto. Eu bem irritada, eu falei: isso? O que você ganha com isso? E ela: isso. Eu falei: eu ficar irritada? E ela começou a rir. E eu falei: bom, vamos ficar aqui, o que eu faço com isso, né? E aí eu falei assim: bom, de hoje em diante isso não vai mais funcionar comigo. Só que toda vez você vai entrar no banho e vai lavar, porque senão você vai ficar sem calcinha. Ela esperneou, enfim, mas ela acabou entrando no banho e lavando, né? E ali durou alguns dias ainda, em que ela ainda fazia. Eu, na maior naturalidade, sem me irritar, né? Que eu falei que aquilo não ia mais funcionar, só falava para ela: entra no banho e lava. Entra no banho e lava, senão não tem calcinha. E foi muito rápido, parou. Ela no colégio começou a pedir para a professora para ir ao banheiro, né? Então, quantas vezes nós não estamos dispostos a perceber uma manipulação e aquilo se prolonga, né, causando aí dramas, traumas na nossa vida? Foi bem simples, estar na percepção se existe uma manipulação naquela conduta.
o que a pessoa está ganhando ao manipular por alguma situação, a pessoa, a criança, né? Um adolescente, enfim. Essa é a minha contribuição. Espero aí ter contribuído com vocês e sobre como estarmos na percepção pode mudar uma situação rapidamente. Um grande abraço a todos vocês.